Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aí falando hoje de SAF. Tem fatos novos na noite desta quinta-feira. Vamos falar de seleção brasileira porque também temos fatos novos. Tem Copa do Brasil, Botafogo foi eliminado e a gente já tem aqui a data do sorteio, né? Então, vamos trazer algumas questões dessas. Vamos falar de SAF, como eu disse. Vamos falar de pré-lista da Colômbia, que tem jogadores do Vasco da Gama e também do árbitro Braulio Machado, que ele escreveu na súmula envolvendo a expulsão do Thiago Mendes, que vai desfalcar o Vasco no jogo com o Inter e depois no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, vamos juntos. Deixa eu começar falando então de seleção, já eu falo de SAF, porque hoje foi um dia importante, faltam 28 dias para a Copa do Mundo e a CBF anunciou a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti. Ele vai fazer todo o ciclo da Copa de 2030. Essa notícia a gente já trazia em novembro do ano passado, direto de Londres, numa entrevista com o Rodrigo Caetano, que foi a primeira vez que a seleção brasileira manifestou interesse em continuar com Carlo Ancelotti, independente do resultado da Copa do Mundo, que começa para o Brasil no dia 13 de junho, 3 dias após o aniversário do Carlito. Então, vamos ouvir o que disse, então, o Rodrigo Caetano hoje na CBF. Eu penso que esse foi o desejo, né, de todos nós aqui da CBF, que passamos a conhecê-lo melhor ao longo desse um ano. Acho que quem ganha com isso é o futebol brasileiro, os clubes principalmente, os treinadores brasileiros que vão ter a oportunidade de conviver com uma referência mundial e que sempre foi muito aberto nessa questão da integração com o futebol brasileiro. Um ano para ter um técnico desse quilate, né, dessa categoria é muito pouco. E eu tenho certeza absoluta que a tomada de decisão foi perfeita em termos esse tempo de convívio com ele e, consequentemente, a seleção brasileira. O futebol brasileiro ganha como um todo. Aí o Rodrigo Caetano, né, dizendo que as partes já estavam se entendendo, faltavam alguns detalhes jurídicos, estão fechados, o contrato está assinado. Carlo Ancelotti demonstrou toda a felicidade com essa renovação. Ele se apaixonou pelo Brasil e pelo povo brasileiro também. Obviamente muito contente para poder aproveitar, desfrutar deste país, do futebol brasileiro, da seleção, da CBF, por outros 4 anos, e ter outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo em 2030 e, obviamente, agradecer à CBF pela confiança e creio que essa renovação é o fruto do trabalho feito juntos com toda a comissão para preparar essa Copa do Mundo e ter outra possibilidade de preparar outra Copa do Mundo e de trabalhar aqui outros 4 anos é muito, muito bonito para mim e para a minha família. Pois é, eu vou te dizer que, se Deus quiser, nessa Copa agora, a gente indo nela, vamos chegar a 9 Copas, né? Há 36 anos, quase 40 fazendo seleção brasileira e é sem dúvida um momento importante. Um técnico multicampeão, de muita moral e que tem uma frase que eu gosto demais. Não quero jogador para ser o melhor da Copa, eu quero jogador para ganhar a Copa do Mundo. Então, isso é muito importante. Neymar vai ser convocado, sim. O próprio Ancelotti, a Reuters, ele deu uma entrevista e disse, gente, os outros jogadores precisam estar bem fisicamente e tecnicamente. O Neymar precisa estar bem só fisicamente, porque tecnicamente todo mundo já sabe o potencial dele. E o Neymar está com muita vontade, né, de participar dessa Copa. Se machucou em outubro de 2023, já fez nessa temporada 13 jogos, vai completar nesse final de semana 14 jogos, então demonstra a cada dia que está crescendo, está evoluindo taticamente. Então vamos aguardar segunda-feira o nome dele na seleção brasileira. Gente, Copa do Brasil, o sorteio das oitavas de final
será dia 26 de maio, terça-feira, às 11 horas da manhã, na sede da CBF. Nesse sorteio aí é o seguinte, todos os clubes no mesmo pote. Então podemos ter clássicos regionais, podemos ter um Cruzeiro e Atlético, um Grenal. Nesse momento podemos ter um Vasco e Fluminense, já que o Botafogo foi eliminado. A gente está fazendo esse vídeo antes do jogo do Flamengo. O que mais aqui que nós podemos ter? Podemos ter um Palmeiras e Santos, né? Então, jogos interessantes que podem acontecer. A gente geralmente não torce muito para que esses clássicos regionais aconteçam antes da grande final, até para que as duas torcidas façam uma grande festa. Mas é essa a situação da Copa do Brasil. Botafogo perdeu 2-0 para Chapecoense em Chapecó, perdeu um caminhão cheinho de gols e o placar apertado aqui de 1-0 não foi suficiente para que o Botafogo seguisse na Copa do Brasil. Botafogo que tem problemas na sua SAF, está tentando arrumar a casa. E hoje a boa notícia, Pedrinho do Vasco, agora nós vamos falar de SAF, esteve em São Paulo com a família Lamáquia tratando da negociação da SAF. À noite saiu uma liminar para a 777 bloqueando os 31% das ações compradas por essa empresa, pela EQEP, através da 777, enquanto não houver um pagamento aí por parte tanto do Vasco Associativo e também do LAMAC. E mais, só com a autorização da Justiça é que essas ações, esses 31% de ações, podem ser transferidos para outro comprador. Então, neste momento, dá uma travada de novo na SAF do Vasco da Gama. Para quem acha que o negócio vai caminhar rápido, pode caminhar por um lado enquanto não resolver esta pendência com a EQEP, com a 777, o negócio vai ficar travado. É uma briga na justiça de um lado, do associativo, uma briga na justiça do outro, por parte da 777, que comprou e pagou 31% das ações. E ainda tem que passar pelo associativo, pelo sócio do Vasco, a aprovação para a venda de mais 20% das ações. O Vasco, quando vendeu 70% para a 777, ficou com 30%. E agora o Pedrinho está vendendo para a família Lamáquia 90% das ações. Então, é esse assunto que a gente queria trazer para vocês. Na súmula do jogo do Vasco com o Internacional, o árbitro Braulio Machado fala que o Thiago Mendes desferiu uma cotovelada no rosto do Caio Melo aos 44 minutos do segundo tempo e Renato Gaúcho considerou justa a expulsão deste atleta. O que você achou aí das notícias que nós trouxemos? Opine aí, por favor. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade, é super importante. Não correria danada hoje por causa de Copa do Brasil, né? E por causa de Copa do Mundo também, mas te prometo amanhã a gente trazer aqueles abraços e agradecer a todos que estão colaborando com a gente. Se inscreva aí, Wellington Campos FC, se inscreva agora, tá vermelhinho aqui, pode clicar, paga nada não, dá o joinha é demais, é importante e você não sabe como você vai continuar ajudando a gente a fazer vídeos aqui diariamente sobre o Vasco, sobre seleção brasileira, os principais assuntos do esporte. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.